Opa, professor Felipe Fontoura, falando aqui com você do canal Dev Samurai, e hoje eu estou nesse vídeo para te contar como que você consegue obter uma renda extra como programador. E a primeira coisa que eu preciso te contar é que muita gente acredita que para ser um programador você precisa saber linguagens complexas, saber grandes frameworks, entender tudo de tecnologia e saber dissecar um computador, mas isso está longe de ser verdade. Na verdade, existem vários níveis de programador. E não estou falando de programador júnior, programador sênior, não estou falando de experiência, eu estou falando em níveis de conhecimento mesmo. Como assim? Você pode ser um programador, por exemplo, de dispositivos eletrônicos, como por exemplo Arduino, PIC, embarcados, enfim. Você pode ser um programador ali de grandes sistemas ERPs, mas tem um nicho da tecnologia ou um nicho da programação que não exige assim tanto conhecimento, mas claro, exige pessoas que tenham um pouco mais desse perfil de programador, que é um grande diferencial, é muito diferencial das pessoas que, obviamente, entre aspas, são comuns, que não gostam ou não entendem muito de tecnologia. Então, se você é uma pessoa mais esperta na área de tecnologia, se você é uma pessoa que normalmente é referência na sua família, se você é sempre solicitado para ajudar a consertar alguma coisa, meu telefone pifou, formata meu computador, então provavelmente você é um grande candidato a ter essa possibilidade de ter uma renda extra como programador. E a sacada é o seguinte: a maioria das empresas no Brasil não são de grandes empresas. A grande maioria de empresas no Brasil é de micro a pequenas empresas. E é isso basicamente que é formado. Se eu não me engano, é um número acima de 50%, 70%, eu preciso confirmar depois as fontes, mas é um número bem alto mesmo. Por quê? Porque é difícil realmente uma empresa ser uma multinacional, mas a grande maioria do foco, inclusive da mídia e da televisão, das reportagens, está em grandes empresas. Óbvio, porque isso dá audiência para esses veículos aí de mídia. Mas a realidade é outra. A realidade é que, por exemplo, na sua cidade, em que você está assistindo esse filme, esse vídeo, agora, até o seu próprio bairro, existem diversas micro, pequenas empresas, pequenos escritórios de contabilidade, dentista, pequenas lojas, mercadinho, enfim, existe uma gama. E até também essa gama se repete na internet, como por exemplo pequenas lojas virtuais, vendedores do Mercado Livre, pessoas que estão ali fazendo negócios no OLX, por exemplo. Então, na internet e no mundo físico, no mundo offline, está cheio de pequenas e micro e pequenas empresas que estão sedentas por soluções aí, até soluções bastante simples. Então, a dica que eu tenho para que você possa ganhar uma renda extra, é focar nesse nicho. E como que você consegue fazer isso? Então, a primeira coisa que você vai tirar da sua mente é tentar criar alguma coisa muito complexa. Grandes sistemas de cadastros, grandes sistemas de controle financeiro, ERP, tudo isso já está cheio no mercado. E o que não falta são soluções. Mas, por incrível que pareça, a grande maioria dessas empresas não consegue ter acesso a essas soluções, porque muitas vezes essas soluções são caras ou até muitas vezes desconhecidas para essas empresas, porque o dono que está lidando todo dia com o negócio sequer imagina ou então tem tempo. E aí que nasce, e aí que você tem uma grande vantagem competitiva e uma grande vantagem sobre essas grandes empresas, por exemplo, como a SAP, a TOTUS. Claro que hoje elas estão focando realmente para esse nicho menor, mas que ainda tem muito espaço para que você possa trabalhar. E a dica que eu vou dar para você é uma dica quase que vale como ouro. Como assim? Qual é o passo? Você vai então aprender uma tecnologia que essas empresas usam, essas micro e pequenas empresas. E qual é a tecnologia que ela está presente no dia a dia delas? Excel. Exatamente, o Excel, por incrível que pareça, ele está presente nas empresas de A a Z, das micro a multinacionais, e não existe até hoje uma empresa que eu tenha visitado, que eu tenha conhecido, que não tem pelo menos uma planilhinha de Excel. Ou seja, que não tem pelo menos alguma coisa que, vamos dizer assim, que ela precise controlar meio que até por fora, no sentido de um controle ali, um resumo ou então um controle de horas. Então o que você vai fazer? Lembrando, você não vai entregar alguma coisa muito complicada, muito complexa para essas empresas. Você vai então criar planilhas de automação e você vai começar a ofertar para essas empresas. Só que a grande sacada tá? Não em criar essas planilhas em si, porque até criar planilha Excel você pode, por exemplo, comprar um curso na Udemy a R$30
tem muitas promoções lá que você pode comprar bons cursos a esse preço, tá certo? Não vamos desmerecer o curso por esse preço, estou falando com relação a ele ser acessível. Mas então o que você vai fazer? Você vai comprar e estudar esse curso. Você vai entender como funciona aquele mecanismo e você vai ofertar. Só que a grande sacada não tá, como eu comentei, criar essa planilha. Porque criar planilha, se você estudar um pouco ali, as pessoas conseguem, até os próprios donos de negócio. Só que lembrando, ele não tem tempo. Então, a grande sacada está em como que você vai ofertar. E para ofertar isso, você precisa primeiro despertar na cabeça dele, dessa pessoa que obviamente é ocupada, e justificar na mente dele que ao ele comprar aquela sua planilha por 200, 300 e muitas vezes até por 500 reais, ele não vai estar gastando, mas sim ele vai estar investindo, porque aquela sua planilha faz as automações A, B, C, D, Z, ou seja, vai conseguir economizar muito e muitas horas, fazendo com que aquela economia que ele deixou de gastar no negócio dele, faça o negócio dele crescer ainda mais. De duas formas, fazendo ele economizar dinheiro e segundo, desalocando aquele tempo que ele tinha ali controlando as coisas no papel, ou então até fazendo muitas coisas manualmente, agora ele vai focar um pouco mais na estratégia do negócio dele. Legal? Então essa é a forma, inclusive, que os grandes ERPs utilizam para vender. Esses grandes, por exemplo, como eu disse, como a SAP, TOTUS, Microsig, enfim, o que eles fazem? Eles apresentam casos de sucesso de clientes dele falando o seguinte, olha, esse cliente aqui economizou X mil reais, X milhões de reais e X mil horas de trabalho colocando esse processo. Legal? Então é dessa forma que eles ofertam. Só que para chegar nesses clientes e ofertar, você precisa de algumas técnicas. E aí que entra o meu convite que eu tenho para você, de um treinamento online gratuito que vai te passar os exatos 4 fundamentos para que você consiga chegar nessas pessoas, mesmo se você é uma pessoa um pouco mais tímida. Porque você não necessariamente pode chegar de corpo presente, fisicamente. De repente você pode estar usando uma estratégia um pouco mais online, como por exemplo WhatsApp, e-mails, ou então até só por voz, como por telefone. Legal? Então, o meu convite fica aí para que você acesse o site carreiradeprogramador.com.br. Ao acessar esse site, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu nome e o seu e-mail e vai escolher o melhor horário para que você possa realizar esse treinamento online. Ao acessar esse treinamento online, você vai para uma sala de espera em que as pessoas estão ali esperando o treinamento acontecer e interagindo, e a hora que o treinamento acontece você pode deixar seus comentários, inclusive entender, obviamente, esses 4 passos. Bacana? Então se você gostou da ideia, se você acredita que essa ideia pode te ajudar a pagar, por exemplo, as suas dívidas, a fazer com que você consiga sair do vermelho, ou então até fazer com que você consiga migrar para essa área, sendo um programador freelance, full time, então esse treinamento online certamente é para você. Bacana? Então fica o convite para que você acesse esse site, carreiradeprogramador.com.br, e também, se você gostou desse vídeo, clica em curtir, se inscreve no canal e compartilhe também esse vídeo com o seu amigo ou então uma pessoa que está precisando de uma grana extra e tem essas habilidades, esses skills de programador. Legal? Então fica assim, um abraço, tchau, tchau.